tudo bem? Hoje o nosso bate-papo vai ser com Marco Adnet. Ele é sócio da Conec Transformação Imobiliária e conselheiro da ADEME RJ. Marco, mais uma vez, obrigada por você ter aceito o nosso convite de estar aqui para trazer assim, as novidades desse setor que está pisando no acelerador, não é isso? Tudo bem, Cris? Tudo bem. Obrigado pela oportunidade, mais uma vez, aí estar com você, sempre um prazer. Bom, vamos lá. Realmente, o mercado imobiliário, ele sazonalmente, ele acelera sempre no segundo semestre, né? E Uhum. esse ano a gente teve uma boa notícia, né, que impulsionou aí o ânimo dos investidores imobiliários, que é o início da queda da taxa de juros aqui no Brasil, né? A curva da taxa de juros vem fechando já desde julho, né? E a gente já com uma programação aí de futuras quedas da taxa de juros. E essa gangorra, né, que tem de um lado a taxa de juros e o outro setor imobiliário, começou a se mexer de novo. Ou seja, o juro caindo, o setor começa a impulsionar e a subir, não só em termos de lançamento, como em termos de vendas também. E aí, conta para a gente, assim, por exemplo, tem alguns segmentos que acabam se destacando mais que o outro. Eu sei que você tem uma pesquisa que você vai apresentar para a gente, aí uma pesquisa em primeira mão, com números, né, importantes. Qual o segmento nesse momento, assim, eu digo, ou nesse semestre, ou desde o início do ano, que vem se destacando, principalmente no Rio, e se você também, como você, né, fala no país, como é que está isso? Qual é o segmento? O Minha Casa e Minha Vida, quando eu falo Minha Casa e Minha Vida, ou o econômico como um todo, ou o alto padrão mesmo, ou médio e alto? Como é que está os nichos, né, os mercados? Como é que estão? Desculpe. Não, em momentos de juros muito altos, né, como a gente viveu nos últimos anos, você tem aí sempre uma concentração no mercado no alto padrão, né, e você tem uma diminuição dos estímulos, né, para a classe média. Então, na verdade, o mercado se concentrou muito no alto padrão e teve uma queda no econômico nos últimos anos. Ocorre que com essa transformação que começou agora, a gente já começa a ver a apresentação de produtos novamente para a classe média, a começarem a aparecer no mercado. O econômico começa também a reagir com um posicionamento definitivo do governo em relação às faixas de financiamento do programa Minha Casa Minha Vida, né? Então, a gente deve fechar o ano de 23 ainda com uma concentração no médio alto, e com uma boa já recuperação do econômico e voltando de novo a ter uma ocupação de lançamentos para a classe média, tá certo? Isso é o panorama, vamos dizer assim, macro do mercado, né? Em termos de números de pesquisa que você comentou, a gente tem um dado curioso que eu acho importante falar, Tá. especialmente aqui no Rio de Janeiro. Embora os números que a gente deva fechar o ano sejam similares ao ano passado, ou seja, o mercado deve aí estar em torno de 8 bi, 9 bi de lançamento, o que ocorre é que nós temos uma queda muito forte dos estoques, ou seja, embora o número de lançamentos tenha se mantido, o Sim. número de vendas acelerou bastante. Então, o que está começando a acontecer aqui no Rio é que o estoque do mercado hoje, se a gente for falar em termos de prazo de consumo, ele não vai durar muito mais do que 3 meses. É um estoque muito pequeno. Isso, geralmente a gente trabalhava com um ano de estoque, 8 meses de estoque, ou seja, 3 meses é muito pouca coisa. Ou seja, se não tiver um número importante de novos lançamentos, é muito provável que os estoques cheguem a um ponto tal que os preços dos novos lançamentos abram um gap em relação aos preços atuais. Ou seja, o mercado poderá, isso é um dado importante, poderá já em 2024 praticar preços absolutamente novos em relação ao ano de 23. Então, atenção aí para quem quer consumir imóvel, é o momento de comprar nos preços atuais, porque o estoque está acabando, literalmente, é como uma loja de varejo, e o que vem de nova oferta deverá vir com novos preços, tá certo? E aí eu queria aproveitar, te cortei, desculpa, e falar assim, esse estoque tem regiões assim que se destacam mais, que já estão percebendo isso, desculpa, de uma forma homogênea
o estoque? Porque acredito que Zona Sul não tenha tanto estoque, seria mais concentrado na Zona Oeste, Barra, ou Zona Norte? Como é que é isso? Para a gente entender, para É, quem está nos isso é de uma forma acompanhando. generalizada, tá? Tá, A questão dos estoques baixos é geral. tá. Você ainda tem alguns bolsões de estoque na Barra, mas muito pouco mesmo. Alguns projetos que foram lançados e que remanescem alguns estoques, também muito pouca coisa na Zona Sul, especialmente em Botafogo, alguma coisa, mas de uma forma generalizada, os estoques estão muito baixos e as empresas estão tendo boa velocidade de venda, o que quer dizer que elas não têm necessidade hoje de praticar grandes descontos, não têm necessidade hoje de praticar outros artifícios de liquidação de estoque, como investimentos em marketing, o que seja, porque organicamente está saudável o mercado, está vendendo bem para consumidores finais e voltando a aparecer investidores. Aí eu acho que é um gancho importante para a gente falar do que está acontecendo no centro. Sim, O centro hoje vive uma realidade absolutamente nova. A prefeitura acertou muito com a postura que vem tomando em fazer toda uma reestruturação legal do projeto Reviver Centro, né? Hoje a lei já tem uma segunda fase aprovada, o Reviver Centro 2, que isso. possibilita incentivos bem atrativos para o mercado voltar a comprar terrenos ou prédios para retrofit, e os lançamentos que vêm acontecendo no centro vêm tendo uma boa demanda, né? Acho importante incluir no centro o conceito do Porto Maravilha. Quer dizer, o porto está totalmente repaginado. Hoje ele é um porto que a própria Caixa, que é detentora do principal terreno da região, que é o CEPAC, né? O terreno virtual, Sim, que ela vem ajudando aos compradores de terreno a adicionar o CEPAC no preço adequado, o que possibilita lançamentos a preços finais bem convidativos. Todos os lançamentos que aconteceram no Porto foram um sucesso absoluto de vendas, especialmente os que vieram da região da rodoviária, caminhando para a Praça Mauá. São mais de 5 mil unidades lançadas, com 4 mil unidades já vendidas, e muita gente investindo já ali naquela região, além de compradores finais. Essa população que está comprando no Porto é uma população que vem basicamente da Zona Norte e da Zona Oeste, no eixo da Avenida Brasil, que vem buscar no centro e na região portuária uma infraestrutura melhor, um custo de transporte mais barato, uma facilidade, uma qualidade de vida muito superior ao que eles têm hoje, o que faz do centro, de fato, um polo atrativo de investimentos. A ocupação já está acontecendo nessa região da rodoviária para Samoá e começa agora em direção da Cinelândia. Marco, então, isso que eu queria te perguntar, por exemplo, acaba sendo bem democrático ali o Porto, já que você frisou o Porto, porque tem moradia que, como você disse, pessoas vindo da Zona Norte, até mesmo da Zona Oeste, fazendo com que a pessoa não perca aí 2 horas, 3 para ir, para voltar, e consiga trocar o aluguel pela casa própria. E também, acredito eu, me corrija se estiver errada, que tem investidor também de olho nesse potencial dessa região, que também está agora indo com mais incentivos do Reviver Centro 2, se estendendo ali para o centro. É isso? Exatamente. O principal comprador dessas 5 mil unidades foi o morador final, que veio exatamente dessas regiões que eu citei, mas o investidor já percebe uma capacidade de retorno e de locação a boas taxas, né, de retorno, principalmente naquela região mais turística do centro, né? Hoje é importante ressaltar o Museu da Manhã, a Roda Gigante, o Aquário, o Museu de Arte, o Mar, enfim, toda aquela região da Orla Conde, ali, que vai da Praça 15 até a Praça Mauá, fim de semana é uma festa ali, né? Você tem hoje um número de visitantes do turismo interno brasileiro e até do externo, que os navios também de turistas Sim, estrangeiros estão chegando, que está fazendo aquela região literalmente bombar do ponto de vista de atratividade turística. Então, o investidor percebendo isso já percebe que tem lançamentos imobiliários de estúdios, especialmente naquela região da Visconde de Auma, bons lançamentos que aconteceram da Tegra, do Opportunity ali, né? Você tem o Skylux, você tem a Casa Mauá, outros projetos que foram lançados na Presidente Vargas, sendo demandados para estúdios, assim como bons produtos já entregues na região da Cinelândia, né? Como é o Sand, Co-Living,
como foi também ali próximo à Praça Paris, na Rua das Marrecas, bons lançamentos prontos que estão trazendo o investidor para renda, né? E uma renda para turista, que é uma renda boa para retorno, né? Então, eu acredito que, né, o verão vai, especialmente essa época de festas, carnaval, vai demandar também muito turismo rotativo, né? Além daquele aluguel de longo prazo, você vai ter o turismo de aluguel Sim. rotativo, para que esses preços realmente atraiam cada vez mais investidores para os novos projetos. O edifício à noite veio como uma cereja do bolo dessa Antes de equação. você entrar, vou te cortar um pouquinho. Antes de você entrar no à noite, eu queria tirar uma dúvida também em relação, porque assim, essa região é uma região que já está consolidada em termos de infraestrutura de transporte, a parte toda comercial, ela tem, né, metrô, VLT, trem, ou seja, tanto para quem está aqui no dia a dia que quer comprar para morar mesmo, e para quem está em busca de renda para ter renda extra com esse aluguel. Ou seja, é uma região consolidada, certo? Isso é É, fato. sem Agora, dúvida. agora, esses empreendimentos, assim, o que, que quem está nos acompanhando e está com esse olhar de querer comprar para investir, o que, que você chamaria a atenção que ele tem que levar em consideração? Olha, a primeira coisa é a oportunidade dos preços, né? Eu acho que é aquela tese de que quem chega primeiro bebe água limpa. Você tem, de fato, uma reconstrução em curso do centro, houve um processo de degradação de praticamente 5 a 7 anos de esvaziamento, e agora se tem uma inflexão de retomada. Então, isso jogou os preços muito para baixo, os preços são muito convidativos, você consegue comprar uma unidade hoje, seja para morar ou seja, para investir na ordem de R$ 500 mil ali, sendo que para renda você vai ter uma alocação com taxa de retorno muito boas. Eu acredito que, embora a taxa hoje de juros ainda esteja na faixa de 12% ao ano, em torno disso, a gente vai ter uma queda aí nos próximos meses aí, ou se Deus quiser até o final do ano que vem, migrando aí para algo em torno de 9, 10, e o aluguel pode dar um retorno muito perto de 7, 8% ao ano. Então, eu acho que fica muito atrativo você ter o retorno do aluguel, além da valorização patrimonial que vai ter nesses imóveis na região do centro, né? O preço final hoje tá num vale, num ponto de inflexão também, e acho que tende a evoluir bastante com novos lançamentos que virão e com essa oportunidade de ter demanda não só para o consumidor final, como também para investidores. Agora, A infraestrutura da região, como você falou, é fantástica. O VLT hoje está se expandindo por lei, né? A prefeitura recentemente divulgou a integração de São Cristóvão na operação urbana consorciada do Porto. Então, você vai ter toda uma infraestrutura desde a região ali, Praça ali, da Bandeira, São Cristóvão, até o eixo da Rodrigues Alves e Rio Branco, enfim, toda aquela região revitalizada e ligada por VLT, facilitando muito o transporte, barateando o custo. Você tem aí toda uma capacidade instalada de serviços também, com retomada de lojas, retomada de alguns pontos comerciais importantes, o que mostra que é uma coisa sem volta. O centro, para quem não acredita hoje, daqui a 2, 3 anos vai se arrepender muito de não ter aproveitado a oportunidade dos preços atuais. e aí eu queria pegar a carona ainda antes da gente entrar no à noite, que é um outro capítulo, né? Merece assim um grande destaque também para quem está aqui nos acompanhando, para poder ter os detalhes, né? Assim, já foi muito divulgado, mas agora a gente vai ter em primeira mão muitos detalhes desse bastidor, né? Até tudo sido consolidado. Agora, esse tipo de unidade é muito comum em São Paulo, né? Dos imóveis cada vez mais compactos, como você colocou, o estúdio. Isso o Rio tá digo assim, tem demanda para isso? A gente quebrou o preconceito, o paradigma em relação a esse tipo de imóvel, que é um imóvel bem funcional mesmo, que vem de acordo com a necessidade? Olha, não tem a menor dúvida. O jeito de morar mudou, né? As pessoas hoje em dia não têm mais necessidade de ter aquele ambiente classicamente grande, com muitos cômodos no seu imóvel, com inclusive cômodos para apoio de serviço. Hoje tudo se transferiu para as áreas comuns, de uma certa forma, e a pessoa usa o imóvel muito mais
praticidade, com muita tecnologia. Então, as pessoas querem um mínimo de conforto e, no final das contas, querem um condomínio barato, querem poder comprar realmente. A renda do brasileiro e do carioca, especialmente, deprimiu nos últimos anos. Então, era importante que o mercado imobiliário também buscasse preços finais de venda compatíveis com a renda, né? Então, como eu falei, um preço nessa faixa de R$ 500 mil é muito facilitado para compra, especialmente quando tem financiamento de 25 a 30 anos, é uma prestação barata que dá tranquilamente na renda familiar das pessoas e causa, de fato, uma retomada no setor. O imóvel compacto, hoje, com os serviços de apoio das áreas comuns, ele é muito prático, é muito convidativo, é uma lei que já é anterior ao governo atual, mas que foi melhorada pelo governo atual. Os estúdios, de fato, hoje, eles se assemelham basicamente a apartamentos de sala e quarto, e evidentemente você pode até fazer algumas junções, ampliando, se você tiver uma necessidade familiar de ampliação, e isso tudo faz parte aí do novo jeito de viver, né, das pessoas com muito mais funcionalidade, um custo-benefício a favor do comprador, do que era antigamente, que eram unidades muito grandes, né? E até porque, como você disse, ele tem todo o serviço e conveniência na palma da mão, é a lavanderia, coisas que ele não precisa mais depender, ter Tudo, você na tem casa, tudo. na unidade dele, ele vai dividir, né, compartilhar, e aí torna o custo mais acessível, né? Então, Você tem em geral boxes de compartimentação para guarda de utensílios domésticos nas áreas comuns. Você tem apoio de bicicleta nas áreas comuns, você não precisa mais guardar a bicicleta em casa. Enfim, uma série de facilidades realmente que faz com que o estudo seja extremamente atrativo. bom, eu vou chamar desculpa, um pequeno intervalo. A gente volta para falar do edifício à noite, que acredito eu que vai ser assim também um marco, né, para o centro do Rio, né? Vai se encaixar aí no plano Reviver Centro 2 também. Você vai responder já já. Fique aí que já voltamos. Olá, e voltamos com o Marco Adnet, que vai contar para a gente agora os detalhes do edifício à noite, que vai ser um marco no centro do Rio também, não é isso, Marco? É um edifício icônico, de fato, tanto assim que o prefeito percebeu a necessidade de dar liquidez à oferta que a União fez por leilão. A União, que era a antiga proprietária, né? O governo federal tentou vender por leilão, não encontrou comprador por duas vezes. No terceiro certame, a prefeitura arrematou e, na sequência, o prefeito, através da Companhia Carioca de Participações, entendeu que deveria levar a mercado e buscar investidores para desenvolvimento do projeto. Essa solução de desenvolvimento foi ofertada pela Conec, nós levamos uma sugestão de produto, exatamente na linha que eu comentei há pouco dos estúdios, com uma área comum emblemática, onde a gente dá ao prédio condição não só de ocupação pelos proprietários, mas também no rooftop a gente permite acesso ao público em geral para que possa apreciar aquela vista, com o apoio, evidentemente, de todos os serviços necessários, né, para uma boa recepção do público na cobertura. E, nesse momento, nós então fomos buscar investidores no mercado, encontramos a construtora ASO, uma construtora que está investindo no Rio de Janeiro, já tem alguns projetos em desenvolvimento, e que seguiu fazendo uma proposta na linha do que a prefeitura esperava arrecadar, e a prefeitura, então, aceitou a proposta da ASO, e, nesse momento, o contrato entre eles está em fase de diligência, né, com o projeto sendo analisado pelos órgãos públicos, especialmente a Secretaria de Urbanismo, para que possa vir a ser aprovado e confirmar, então, o negócio como um todo, né? Essa diligência, ela não é só técnica, como jurídica também. Um retrofit requer muitos cuidados, especialmente
de uma análise aprofundada da engenharia. Nós fizemos toda uma pré-análise, está sendo confirmado na due diligence, então a gente acredita que já no ano que vem esse empreendimento poderá vir a mercado no segundo semestre, atendendo uma demanda de investidores muito grande naquela região da Praça Mauá, que estão olhando exatamente o que eu falei, da renda, né? Não só de Sim. turistas, como também de pessoas que desejam morar numa região tão bem infraestruturada e atendida ali com metrô, VLT na porta, enfim, um ponto fantástico ali na Praça Mauá, com uma vista linda para a Baía da Guanabara. Sim, e aí, Mar, por exemplo, vai ser mais um, como a gente comentou no primeiro bloco, essa parte dessa coisa ser democrático, né? Um residencial democrático que vai poder atender quem quer investir e quem quer morar, e além desse rooftop que você já colocou aqui para a gente, que vai ser aberto ao público, ou seja, vai ser aí um ponto turístico também ali da região que, né, tá, vamos dizer assim, bombando, e nessa época do ano, então, mais ainda, até o carnaval, né? Eu acho que é uma região turística o que chama atenção o ano inteiro, não é isso? E a gente quis respeitar o turismo cultural, né? O prédio tem uma história ligada à cultura da cidade muito forte, né? Não só por ter sido ocupado muitos anos pela Rádio Nacional, pelo Jornal à Noite. Então, resgatar essa história num ambiente cultural totalmente moderno, inovador, lá no rooftop, onde todos possam visitar e aprender o que aconteceu ali, o que foi vivido naquele prédio ao longo dos anos, né? Aliás, são quase desde 1927, 29, que foi inaugurado o prédio, então a gente já tem aí um longo tempo, né, para contar de história, e isso a gente resgatou lá quase que num museu digital lá em cima, recuperando todo esse arcabouço, né, cultural, e com todo o serviço de gastronomia, de bar, para que as pessoas possam, de uma forma muito agradável, visualizar o pôr do sol, visualizar a Baía da Guanabara, tirar fotos, áreas instagramáveis. Os arquitetos, tanto o Duda Porto quanto o André Alvarenga, foram muito felizes na proposta, que está nesse momento em análise pelos órgãos públicos para aprovação, e seguindo o curso normal, no ano que vem a gente vai ter isso disponível ao mercado. Agora, enquanto isso, a gente quer aqui, está curioso para saber vários detalhezinhos. Por exemplo, o retrofit, como você até falou agora há pouco, é também muito delicado, né? E algumas coisas vão ser, neste caso do edifício à noite específico, a fachada vai ser preservada. Como é que é, assim, tem materiais, que acredito eu, da época, materiais raros também, algum piso, alguma coisa que você acredite que vale assim, a gente trazer assim, essa curiosidade para quem está nos acompanhando do potencial, né, do edifício, de uma construção tão icônica como você mesmo colocou? Lembrando que ele é um prédio que foi planejado para ser comercial, então a transformação de uso para o residencial requer uma modificação interna importante, mas a fachada sim foi toda preservada, o conceito da fachada não vai mudar, a gente evidentemente vai atualizar os materiais, mas com a mesma paginação, e os órgãos de patrimônio, tanto municipal quanto o IFAM, estão analisando exatamente a proposta que preservou bastante a integridade do prédio. Os elevadores, no eixo deles, serão mantidos, apenas serão modificados seus maquinários. A escada antiga, que é uma escada caracol, que hoje não atende mais as condições de segurança do bombeiro, ela foi preservada como elemento cultural importante para as pessoas poderem visitar e entender como era feito naquela época, né, o acesso para os pavimentos superiores. Então, assim, a gente preservou o que pôde, e acho que tão logo tudo esteja validado pelos órgãos de patrimônio, que estão empenhados em resolver o mais rápido possível a aprovação, a gente vai ter oportunidade, sim, de ir a mercado ano que vem, e a consultora ASO, com certeza, vai fazer toda uma apresentação do projeto ao público no momento adequado. Dá pelo menos para adiantar assim, o número de unidades que vocês estão estimando para o empreendimento? Em torno de 450 unidades, estão sendo todas planejadas para serem estúdios. Algumas têm oportunidade, pelo pé direito confortável, de ter até um aproveitamento melhor dos espaços dentro da própria unidade.
e acredito que os serviços é que vão chamar muita atenção, né? O empreendimento terá todo o apoio de serviços de toda ordem, né? De serviços de gastronomia, serviços de transporte, academia, co-work, Lavanderia, concierge. lavanderia, os boxes que eu falei para armazenamento, enfim, terão bastante apoio para que não falte nada a quem de fato quiser morar lá ou alugar o imóvel. Tá, e agora conta para a gente como é que as perspectivas. Bom, já sabemos que para 2024 o edifício à noite possa ser que, né, tem tudo aí para que ele venha já ser disponibilizado, né, no ano que vem. Mas o que mais assim a gente pode esperar desse mercado, como você mesmo colocou no primeiro bloco, por conta da redução da taxa Selic, né, que vem acontecendo, e isso é muito importante para o nosso setor, né? Então, qual é a expectativa para o ano de 2024, assim, para o início do ano, já que no primeiro bloco você já falou, ó, fiquem atentos que os estoques já estão diminuindo e que para 2024 pode haver aí uma readequação de É, valores, né? eu acho que vem muito lançamento emblemático. Ainda esse ano ainda tem coisa para vir, mas já no início do ano que vem muita coisa boa, nova, não só na orla, como também já voltando, como falei, a produtos para a classe média. O segmento econômico retomando com força também. Eu acho que com essa consistência da queda de juros e a inflação calma, e a gente espera, de fato, que o governo federal possa cumprir com as metas aí de déficit fiscal para que a inflação não suba mais. Se isso ocorrer, eu acredito que o mercado tende a manter a pegada de crescimento que já se iniciou a partir do segundo semestre de 2023. 2024 será um ano muito promissor e um ano de retomada do setor imobiliário. E aí, em relação a regiões, assim, né? Porque você, né, tem uma vasta experiência. Quais são as regiões que você acha que em 2024 ou que vão continuar ou novas que podem surgir? Porque o mercado é muito dinâmico, né? E vai seguindo. Zona Sul, a gente sabe que os terrenos já estão escassos. Então, né, enfim, são oportunidades, até às vezes retrofit também. E o centro também, com esse olhar todo por conta do Reviver Centro 2. E quais outras áreas da cidade também? Zona Norte, Olha, por exemplo? eu chamo a atenção para uma região da Barra que eu acho que já teve uma ocupação importante, mas vai voltar a ter bons lançamentos, que é a região da Belado Bueno, com Salvador Allende, em torno do Parque Olímpico. Aquela região ali, embora ainda tenha algum estoque ali do Ilhapura, mas eu acredito que ele vem sendo bem consumido. E Sim. outros lançamentos importantes, não só na Orla das Américas, ali naquela região, como também ali no eixo que eu comentei, da Salvador Allende, com Abelardo Bueno, ao longo da Abelardo Bueno, incluindo até a linha amarela, aquela região vai ter uma grande ocupação. Já aconteceram alguns lançamentos importantes esse ano ali, foram muito bem demandados, o que estimula o mercado a voltar a olhar. Então, acho que ali é um produto que uma classe média de bom poder aquisitivo vai poder voltar a consumir imóveis ali. A outra região importante que está se retomando é a região da Tijuca. Acredito que também bons lançamentos virão no que vem na Tijuca. É um bairro nobre da Zona Norte, é um bairro muito demandado, e especialmente aquela região mais próxima, já até ali a Praça da Bandeira, que vai se ocupar já com a nova legislação que se avizinha ali em São Cristóvão, né? Então, aquela região toda eu acho que vai ser uma novidade aí de atenção para o mercado. E eu não posso deixar de falar do centro, né? O centro é a Sim. grande novidade, é a grande quebra de paradigma, as pessoas poderem ocupar e morar no é o que vai começar a acontecer já com alguns habites que vão acontecer em 2024, e aquela região vai começar a ter um ciclo virtuoso de ocupação, onde começarão a voltar a ter ofertas de lojas de conveniência, mercados, e eu acho que esse crescimento natural orgânico do centro começa também em 24. E aí ele começa a voltar a ter a vida própria que ele tinha naquela parte comercial e vai ser uma coisa de entre comercial e moradia também, né? Com serviços que não tinham de pet, entre outros, que vão passar a ter para a região, né? Gerando emprego e renda também, né? Para a população. Estou errada, me corrija aí, porque, né? Os produtos comerciais ainda estão com pouca demanda, né? A gente ainda tem muita oferta, especialmente de produtos e prédios comerciais no centro, e que eu acho que podem ser absorvidos, né?
Acho que novos lançamentos serão muito específicos em alguns pontos, sempre tem demanda em algum ponto importante da Zona Sul ou da Barra para um bom produto comercial. Mas, de uma forma geral, o que vai ser o carro-chefe do mercado serão os residenciais. Tá, mas o que eu quis dizer também é trazer esses serviços a reboque que não tinham e vão precisar ter nessa região, já que ela vai deixar, não vai ser só a pegada do comercial, aquela coisa de trabalhar no centro, né? E sim Não, não. você curtir o centro em todos os sentidos. Não, vão ter ocupações de lojas importantes, a prefeitura está estimulando a ocupação de lojas, a prefeitura tem um programa de incentivo financeiro para quem quiser reformar ou ocupar lojas. É importante entender a legislação do Rever 102. O lojista precisa olhar isso com carinho, porque de fato a demanda já está contratada ali para aquela região e vai ser necessário de fato a atração de lojas importantes. Acho que começa com lojas de conveniência e no tempo isso vai se transformando em serviços e outro tipo de comércio que vai, de fato voltar a ocupar a região do centro. E agora, no geral, que a gente está quase chegando ao finalzinho do nosso programa, mas esse tipo de unidade, assim, para 2024, os estúdios continuam, unidades de 2 quartos, depende da região. Você poderia falar para a gente um pouquinho mais sobre isso? Que tipo de. E quem está querendo comprar, que está nos acompanhando, ou para morar ou para investir, vale a pena assim, dar o primeiro passo, como você já disse, que era o momento do primeiro bloco, mas assim, de repente tem aquele ainda quebra de paradigma mesmo. Mas a unidade é tão compacta. Não, mas espera aí, para iniciar, vale a pena, porque depois dá o upgrade, assim, até para esclarecer quem está nos acompanhando e pode estar com essa dúvida. Cris, a gente tem que lembrar que essa geração hoje, de 30 a 45 anos, ela tem um outro tipo de necessidade de moradia, né? O estúdio é muito conveniente para essa geração, né? Então, ele, de fato, continua muito demandado em 24, o que não exclui produtos sofisticados, especialmente na região da Barra, alguns bairros da Zona Sul, como Botafogo, Lagoa, continuam muito demandados para produtos mais sofisticados, maiores, né? Mais ambientados, melhores ambientados, mas o estúdio, de fato, será o carro-chefe. Tá. Marco, então, assim, é o momento, em pouquinhas palavras, o momento é tanto para comprar, para trocar o aluguel pela casa própria, até porque tem oportunidade de empreendimento que está até pronto, né? A pessoa no centro, a pessoa já pode comprar e já preparar a mudança, vamos dizer assim, já no centro do Rio. A gente já encontra essa oferta, o próprio Opportunity com Casa Mauá, entre outros que virão também, enfim, tem no bairro de Fátima e por aí vai. Qual a Verdade. sua opinião? A oportunidade é agora, porque de fato o que eu falei no início, as pesquisas mostram que as vendas superaram e muito os lançamentos aqui no Rio, especialmente. Eu vou te mandar os números definitivos da pesquisa para você depois divulgar, mas eu posso te afirmar que é raro a gente ter a curva de venda andando na frente da curva de lançamento. Isso está acontecendo já nesse segundo semestre de 2023. As vendas estão bem superiores aos números de ofertas, o que mostra a queda vertiginosa dos estoques. Isso vai fazer com que o mercado, em 24, mude de patamar de valor e acho que é oportunidade para as pessoas que querem comprar é agora, sem dúvida nenhuma. Bom, gente, então, ficou aí a dica para quem está aproveitando, né? Tem 13º aí, ou alguma outra rendinha extra. Marco, te agradeço mais uma vez, que você possa voltar mais vezes aqui para conversar com a gente com tanta novidade e instruções aqui para a gente fazer um bom negócio. Estou sempre à disposição. Bom, ficamos por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau. Um abraço.